Esse é o programa Opinião, os principais temas abordados pelos nossos comentaristas Adrilles Jorge e Fábio Piperno. Tudo bem com os senhores? Bom dia, senhores. Tudo bem, senhor William. Os senhores podem falar qualquer coisa aqui no programa Opinião. Eu já cortei ou cacei a palavra de vocês em algum Jamais. momento? Não, vocês têm o direito de falar qualquer... Você está me olhando assustado? Por algum motivo eu já cacei a sua palavra, Piperno? Por enquanto, não. O senhor me fez adiar aí, por mais ou menos uma semana, algo que eu ia dizer outro dia. Que você foi tem o que coragem, você queria tem coragem, falar que você não falou aqui? Esperou o Natal. Que eu ia, exatamente. É um presente de Natal para você, Adrilles, porque descobrimos então que nós temos um presidente que é o Bolsoprávida. Porque para quem não... porque para quem não se lembra... É o jornal único da União Soviética. Exatamente, o tempo... Comunista. E Právida em russo. Eu impedi o senhor de falar isso. Não, mas deu tempo. Gente, eu estou falando de liberdade de expressão. Porque Právida em russo quer dizer a verdade. O Bolsonaro é o presidente mais libertário. Eu não entendi, eu estou falando... A verdade é plural. Ele é tão bonzinho, ele fala coisas tão realmente realísticas que eu vou chamá-lo de Bolsoprávida a partir de agora. É o presidente mais o Bolso tolerante verdade. É um assunto sério. Você já voltou, já começou atacando o Bolsonaro. Bolsoprávida. Sem sentido. A gente está falando, eu estou falando de liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, considera inaceitáveis as agressões sofridas por jornalistas durante uma cobertura do presidente da República na Bahia. E aí a gente está vendo, vocês acreditam que houve naquele momento ali o presidente de alguma forma impediu o trabalho da imprensa? Foi o presidente que fez isso? Ou foi a segurança no entorno? Adrilles. Olha, se a gente vê as imagens, é claro que existe uma proteção exagerada ao presidente. O presidente, imediatamente, quando vê que o segurança está agindo de uma maneira um tanto quanto atabalhoada, impede e deixa ele voltar. O presidente não tem maneiras concretas de impedir qualquer tipo de atividade mais agressiva, mais incisiva de um segurança, como não tem jeito de impedir uma atividade mais incisiva, mais agressiva de uma polícia que esteja mal preparada. Ou seja, querem atribuir todos os crimes do mundo ao presidente. Agora, tem essa coisa da imprensa também, né? Da OAB que falando que o presidente não pode agredir a imprensa metaforicamente, verbalmente ou fisicamente. O presidente é agredido diuturnamente pela imprensa que o chama de assassino, genocida, irresponsável, leviano, porque ele foi numa padaria sem máscara, ele é responsável por quase 1 milhão de mortes ou coisa do tipo. E Bolsonaro se coloca como defensor da liberdade de expressão, dizendo e sofrendo as maiores barbaridades por essa mesma imprensa. E quando redargue de uma forma meio vulgar, meio chula ou meio agressiva, ele também está nesse princípio de liberdade de expressão, de que toda forma pode sobrar. Em não agredindo, em não atacando virulentamente, em não proibindo o trabalho da imprensa, que é coisa que o Lula promete que vai fazer no seu próprio mandato, tudo é válido em nome da liberdade de expressão, desde que você não ameace matar ninguém. Abre aspas. Ou agredir alguém. A liberdade de imprensa é pilar fundamental da democracia e a constante postura de ataque e desrespeito aos profissionais da mídia por parte do presidente coloca em risco o direito à informação garantido pela Constituição Federal, fecha aspas, afirmou a OAB através de nota. Veja, William, como que a gente pode achar que alguém que foi, por exemplo, um defensor do AI-5, dos homens do AI-5, dos torturadores, possa ser um paladino da liberdade de expressão? Como é que a gente pode achar que alguém que, outro dia mesmo, né, falou do furo da repórter, possa ser alguém, de novo, um digno paladino da liberdade de expressão? Então, Bolsonaro, sempre que se vê em situação adversa, sempre que se vê em meio a ataques, ele reage dessa forma. E aí é aquela coisa, né, William? Como você cria, por exemplo, como você treina o seu pitbull. Você pode treiná-lo para que ele seja um cão agressivo ou para que ele seja um cão mais suave. Quem é? Você está chamando quem de pitbull? Chamando quem de pitbull? Que referência é essa? Exatamente, a segurança do Bolsonaro. O Bolsonaro não é treinador de segurança, ele é presidente da República. Mas aí que tá o negócio. Pelo amor de Deus. A segurança inspirada, a segurança isso. se inspira no chefe. Nossa aqui senhora. E fora do país. Ou alguém vai se esquecer, alguém será que já se esqueceu do que aconteceu lá na Itália, por exemplo? Porque a coisa Bolsonaro defendeu o AI-5 e a ditadura militar e porque Bolsonaro tem uma postura um quanto tanto incisiva, aparentemente agressiva, então ele é responsável por qualquer atitude mais agressiva ou incisiva da sua segurança nacional. Eu não disse... Você está criminalizando por uma questão de aparência. Eu não disse responsável, eu disse que ele é o inspirador. Ele é o inspirador. Quer dizer, se o segurança está lá e fala, pô,
o meu chefe, né, ele age dessa forma, o meu chefe defende esse tipo de valor, vou eu que estou aqui de peito aberto, ele não defende isso. Inclusive na cúpula da... Não é uma ilação, inclusive, Bolsonaro, na cúpula da homens mais democracia, tolerantes da história. ele defendeu a liberdade de expressão. Você não lembra disso? Nós mostramos. Mas aí nós vamos voltar, então, ao Bolso Právida. Defendeu. Mas que tipo de liberdade de expressão o Bolsonaro defende? Inclusive daquele Bolsonaro, acabei de falar, quer dizer, agrediu verbalmente a repórter, os seus segurança agridem todos. Outro dia, aqui no Vale do Paraíba, pertinho de São Paulo, ofendeu uma repórter, fez uma pergunta que ele considerou hostil. Ele não defende liberdade de expressão. Bolsonaro já te ligou alguma vez para reclamar do que você fala aqui, na opinião? Não, até porque se ele me ligar, eu não atendeu o telefone. Gente, eu acho... Ninguém nunca te impediu de falar alguma coisa. Essa discussão, William, chega às raias do ridículo e do surreal. Bolsonaro, já pediram a morte de Bolsonaro, já jogaram a cabeça de Bolsonaro como se fosse uma bola de capatão, ele decapitado. Já pediu o jornalista Hélio Schwartzman da Folha de São Paulo que a morte do Bolsonaro seria um grande provento para a história da civilização e do Brasil. Ou seja, Bolsonaro já sofreu toda sorte de ataques, de injúrias, de calúnias, de difamação. É chamado permanentemente de racista, de misógino, de nazista, de um ditador, sendo que ele foi o presidente mais tolerante em relação, inclusive, às injúrias da qual ele recebe. É chamado de fascista. Fascista ele seria se ele mandasse prender toda e qualquer pessoa que o criticasse. E são dezenas de milhões. O que foi que, por exemplo, dentro e fora da o tolerante Bolsonaro falou? A tolerância dele o torna um libertário humanista, defensor incondicional da liberdade de expressão e de trabalho. Isso é meio contra esses tiranetes da pandemia que cercearam a capacidade de trabalhar, de ir e vir e de se expressar dentro da pandemia. Não, o seu presente de Natal é realmente um produto de humor aí, mas eu quero saber o seguinte... O que o tolerante Bolsonaro falou, por exemplo, da deputada Maria do Rosário, né? Para a gente também não esquecer de alguns fatos que marcam a carreira recente dele. Então, ou seja, se existe uma... A história Vamos recobrar? Vamos! Ele foi chamado de estuprador. Eu lembro da história direitinho. Ele foi chamado de estuprador. Isso. Falou assim, Bolsonaro, você é um estuprador. Você sabia que falsa imputação de um crime é um crime. Ele poderia tê-la processado e não processou. A única coisa que ele falou é que a história é muito feia, não merece nem ser estuprado. É vulgar? É chulo? É. Mas pior é ser chamado por um falso crime que ele não cometeu de estuprador. Um erro não justifica o outro. Não. Um erro, presta atenção, um erro é falar, a pessoa não merece ser estuprada, é vulgar, é chulo, é patético. Mas quem foi processado é ele. Eu vou trazer a bola Ela não foi processada quando chamou de estuprador. Isso sim, é um erro e é um crime. Você lembra que, por exemplo, ele disse lá no dia do voto, lá pelo impeachment da Dilma, fazendo alusão ao Ustra, um reconhecido torturador? Mas pelo amor de Deus. Gente, vamos voltar para a OAB? Porque a OAB também falou o seguinte, temos trabalhado para forjar a cultura de diálogo, liberdade, inclusão social. Estamos trabalhando em assegurar as liberdades de pensamento, inclusive na internet, algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável. Defendeu o mandatário do Executivo. Então, assim, Bolsonaro não é aquele que propõe a liberdade de expressão através da internet, já que ele exerce isso, pelo menos semanalmente, como uma prestação de contas, Adriles? Olha, as redes sociais, quando a gente fala de internet, a gente fala de redes sociais, são a ágora, a arena, em que pela primeira vez o povo teve a legítima representação da sua voz. Antes eram jornalistas, eram intelectuais, eram professores universitários que queriam falar pelo povo. Coincidentemente, quando o povo tomou posse da sua voz e reconheceu e reverberou sua voz nas redes sociais, ascenderam líderes conservadores como Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson e outros no mundo. Ou seja, o povo pela primeira vez expectorou a sua voz engatilhada há tempos na garganta. Coincidentemente ou não, agora as próprias redes sociais ficam tolhindo, exatamente perseguindo, calando, silenciando vozes justamente de conservadores, como a própria voz do Donald Trump, que foi proibido de usar o Twitter. Sabe quem está no Twitter hoje, William? O próprio Talibã, o próprio líder do Talibã. Existe sim uma perseguição ideológica, porque todos os CEOs das 3 grandes redes, Facebook, o Instagram e o Twitter, são progressistas, e dentro dessa hegemonia de uma ditadura ideológica subliminar, hoje uma perseguição a vozes de direita, conservadoras e, por conseguinte, também bolsonaristas.
bolsonaristas. E Bolsonaro tentou, inclusive, fazer uma PL muito mais interessante que essa defesa xoxa da liberdade da OAB, que falava o seguinte, olha, uma rede social é uma empresa privada? É, mas um sujeito que, por exemplo, fala a sua opinião, tem o direito de ser, se ele quiser ser tolhido pelo CEO de uma rede social, ou pelo estagiário de cabelo azul, que acha que o que ele falou é uma barbaridade, de ser devidamente movido por um processo de calúnia, injúria, difamação. Só em questões de racismo, de terrorismo, de pedofilia, de crimes reais, essas redes sociais podem demover e remover essas personagens ou essas postagens. Ou seja, Bolsonaro é um inclemente defensor da liberdade de expressão e ele é produto da liberdade de expressão dada pelas redes sociais que o aclamaram presidente da República sem nenhum centavo praticamente de campanha eleitoral. Você tem quantos anos de profissão? Uns 30. 30 anos. Alguma vez já te proibiram de falar alguma coisa? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Nesse governo? Não foi uma questão de o governo proibir. Foi o que, então, que te proibiram? Foram os veículos, eles estipulam limites. Por quê? Porque ele te contrata, né? Então, ele é o dono daquela propriedade e ele vai, dentro daquela propriedade, impor os limites que Quanto tempo você está aqui na PAN? Considera aqui na PAN 3 meses. Tá bom. Já te proibiram de falar alguma coisa? De forma alguma. Aqui você fala o que quer. Falo. Então nós temos liberdade de expressão. Sim. Adriles, você, E sou muito grato a isso. Comunicação? 2 anos e meio. Aqui na PAN? Aqui na PAN, 2 anos e meio. Aqui na Jovem Já Pan. te proibiram de falar alguma coisa? Absolutamente nada. E aí eu pergunto aos senhores, nós vivemos num país onde existe democracia e os jornalistas podem falar, ou nós temos restrições comerciais por parte de alguns veículos? São coisas muito diferentes. Vai lá, Piper. Explique, São por favor. coisas muito diferentes. Porque, primeiro, o veículo, eu não conheço nenhum veículo que seja cerceado, nenhum veículo que não consiga expor as suas opiniões. No Brasil, você pode fazer isso. Agora, internamente, em cada veículo, você tem as suas regras de conduta. O veículo vai determinar qual é o seu limite ou não. Então, como você nos perguntou antes, aqui na PAN, você tem esse tipo de restrição? Não. Em outros veículos você tem? Já esbarrei nisso. Então, são coisas muito diferentes. O que o teu país te permite e o que a empresa privada que te paga te impõe como limites. Isso é interessante a gente aprofundar esse assunto pelo seguinte, a Jovem Pan, realmente, eu não estou puxando o saco, ou talvez até esteja, é um dos poucos veículos, talvez o único, que dê plena, total, absoluta e restrita liberdade a seus participantes, a seus comentaristas. E outra coisa, na sua linha editorial, que não existe, é dada a voz a pessoas de esquerda, ao centro, conservadores, progressistas, porque a censura da voz, William, dentro da maioria da grande mídia que a gente observa, é pela própria escolha. Se você só pega, como a Globo News faz, só comentaristas, esquerdistas, progressistas... Não tem só comentário. Ou liberais... Calma lá, Fifim. Ou então liberais limpinhos, é claro que você vai criar a hegemonia de uma única opinião. Agora, se você duvida de mim, meu caro telespectador, meu caro Piperno, me aponte um único comentarista que possa ser enquadrado como bolsonarista, ou um homem de direita, ou um homem conservador da Globo News. Mas hoje a gente tem agora essa classificação de comentarista bolsonarista. Não, eu estou falando o seguinte, é você porque você está criando uma nova nomenclatura para essa... Você perceber que tipo de linha é uma ingenuidade não achar que as pessoas não têm uma ideologia. Bolsonarista, eu estou fazendo uma caricatura. Mas um homem de direita, um homem conservador, que por um acaso circunstancial esteja mais alinhado à linha do governo Bolsonaro, não existe na Globo. Eu estou dando o exemplo da Globo porque ela é a maior emissora do país. Mas isso acontece na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, em outras emissoras. Ou seja, existe um domínio ideopata que sai das pessoas da faculdade de comunicação e adentram nas redes de televisão, de rádio, de jornal e dominam a opinião. É isso. Os conservadores, eles têm pouco espaço? Eu quero dizer para você, William, não, eles não têm pouco espaço. Inclusive, é que há muitos conservadores que estão se reciclando. Em 2018, por exemplo, esses vários veículos aí que o Adrilho citou, os nossos concorrentes, jornais impressos, quiseram demonizar Bolsonaro, como o Estado de São Paulo, todos esses aí, de alguma forma, carregaram nas tintas aí contra o então candidato Fernando Haddad. Todos eles eram simpáticos à vitória do Bolsonaro. Piperno. Em 2018, Bolsonaro foi chamado de nazista, racista, genocida na época não tinha. Era racista, era perseguidor de mulheres. Pega os programas de TV no dia da eleição. Pega exatamente a linha editorial dos jornais e das emissoras, Piperno. Você está invertendo a realidade. Não, senhor, você tirando... Pelo amor de Deus, você excluindo a Folha de São Paulo, que era um pouquinho diferente, mas tomando como base os outros. A estudante colocando suástica na nuca, falando que era boiador de Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo curioso agora. Pelo amor de Deus. Você pega, por exemplo, 2018, no dia da eleição, Fernando Gabeira.
Fernando Gabeira, um homem criado na esquerda, que naquele momento trabalhava para a Globo News, não sei se está lá ainda hoje, também era articulista do jornal O Globo, e ele apoiava nas páginas lá o candidato Bolsonaro, como muitos outros fizeram. Só que hoje, o Bolsonaro? naquele momento contra Fernando Haddad, sim, se tornou um antipetista de ocasião. Você está dando exceção. Agora, não estou dando exceção, estou dizendo que isso é a tática da esquerda mais muita gente fez isso. Você pega a exceção e coloca como regra. Muita gente fez isso pega a Folha e hoje estão todos recitados. Pega a Globo, aí. pega os artistas da Globo, pega os intelectuais. Você lembra disso, William? Oh, não me deixa eu aqui falando a verdade. Aliás, tá cheio de... Todo mundo era contra Bolsonaro. É o ele não. Era o ele não, gente. De artista que em 2018 era pró-Bolsonaro, agora é contra. Essa história. Você tá querendo negar a realidade. A gente tinha a turma do deixa disso, o negócio do mimimi, né? Que era a turma da direita. Isso é muito mimimi. E tinha a turma do que o Adriles falou, como é o nome? Ele não. Ele não, que é assim, ninguém larga a mão de ninguém. E fizeram várias manifestações contra o Bolsonaro. Agora vamos lá, gente. Mas o Merval, por exemplo, todo alegrão lá no dia que o Bolsonaro ganhou. No dia que Fernando Haddad perdeu. Olha, a gente tem ainda mais uns 10 minutos de programa e aproveitando nessa coisa da democracia, nós temos as empresas do setor de publicidade digital que estão mobilizadas aí para pressionar contra o projeto de lei de fake news, até porque na alteração mais recente foi incluído um parágrafo que veta a chamada publicidade direcionada quando características e comportamentos de um usuário são usados para dirigir determinados anúncios na internet, uma pessoa, ou seja, você começou a pesquisar alguma coisa e logo vem aquilo para você. Vocês são a favor desse tipo de controle? Eu sou contra esse tipo de controle. Por quê, Piperno? Vai lá. Sou contra esse tipo de controle porque, primeiro, eu acho que esse é um ambiente em que depois a gente vai poder discutir algum tipo de regulamentação, mas não isso. Isso aí é intervenção comercial. Eu anuncio da forma que eu quiser, para o público que eu quiser e também para a ferramenta que vai direcionar para o público onde eu quero. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Posso dar exemplos para que as pessoas não façam confusão do que a gente pensa. Você, por exemplo, coloca Mas um você anúncio... é a favor da regulamentação da mídia, né? Pois é. Não sou não. Ah, não? Agora não. Só pra Agora ficar você, claro. Por exemplo, você faz um anúncio de... né? O Lula né? Você pensa diferente do Também Lula não. nesse E, aliás, Ele falou, não. O que é isso, Pipe? Como não? Ele falou que... Falou claramente. Regulamentação não quer dizer censura. Ele falou que vai regulamentar. É a mesma coisa. Não é. Regulamento é regulamento. Não. Agora você pode, por exemplo, fazer uma página de anúncio em um jornal de um carro. Eu quero vender meu carro, coloco uma página de anúncio. Aí, todo mundo vai ver aquilo, inclusive quem não tem interesse nenhum por aquela matéria. Então, não é muito mais lucrativo para mim, não é muito mais vantajoso eu direcionar o meu tipo de anúncio para aquele público que eu considero meu público potencial. E é isso que esse artigo impede. Olha, o que está acontecendo, o buraco eu acho que é muito mais embaixo. Por quê? Com a pandemia, aconteceu uma coisa muito grave no mundo, nas redes sociais, na mídia, na grande mídia, que é o aumento da censura. Começaram a censurar primeiro vozes que falavam, que contestavam o isolamento social. Depois que, de alguma forma, em se sabendo que a vacina é o melhor caminho, contestavam os efeitos da vacina ou da própria transmissão da Covid. Não, mas quando um vigarista fala que a vacina traz AIDS, aí não vou ele tem que entrar em ser detalhes, censurado. mas a vacina, por exemplo, não impede o contágio. Isso já foi censurado, já foi demonstrado que é verdade. Então, uma série de censuras em acúmulo para o bem-estar social, sanitário, psicológico, social, coletivo, foram feitos progressivamente até que a gente chegue nesse momento que querem proibir, inclusive, publicidade direcionada. Toda publicidade é direcionada a um tipo de público. É o povo que tem que ter discernimento de perceber, por exemplo, que quando alguém fala que Coca-Cola vai te tornar mais bacana, mais sensual, mais elegante, isso é uma mentira, isso é uma caricatura. Assim como na publicidade existe essa entrada de pessoas que estão querendo censurar não só a publicidade, mas a voz popular, existe inclusive em campanhas publicitárias que são campanhas eleitorais. No Brasil, o STF quer censurar um candidato de eventualmente falar mal do outro, dizendo que é fake news. E toda a campanha eleitoral é um princípio de caricatura da realidade. Ninguém acredita, eu já falei isso nesse programa outras vezes, que Bolsonaro é o super-homem que vai salvar a humanidade. Ou que, eventualmente, Lula, quando ele diz que nunca roubou nada, provem aquilo que roubou, ninguém acredita nele.
Ou seja, a verdade é uma angulação do ego em momentos de campanha publicitária e campanha política. O que essas pessoas, esses juízes querem proibir é a livre expressão popular de políticos, de ideólogos, de intelectuais que possam assumir de maneira clara as suas convicções e querem prender a voz popular das redes sociais, que também são cada vez mais motivos de censura pelos seus próprios representantes e dirigentes. Esse parágrafo tem um outro... É uma escalada de censura que a gente nunca viu na história da humanidade. Esse parágrafo tem uma outra consequência deletéria. Ele vai fazer com que se mantenha a concentração dos anunciantes em poucos veículos. É isso aí. Porque a partir do momento que se você não consiga, por exemplo, dirigir isso... Veja, hoje a gente tem aí uma miríade, uma infinidade, por exemplo, de blogueiros, né? São pessoas que atendem determinados nichos e ganham dinheiro nisso. São perseguidos pela própria grande mídia, às vezes. É bom exatamente. Não, isso porque estão tirando a verba deles. Estão tirando a verba e a audiência. É claro que e a audiência. Existe uma competição. Porque tem gente que está saindo exatamente desse bloco dos grandes anunciantes e partindo para esse público, para esses, digamos, pequenos veículos, pequenos personagens e tal, porque você vai falar mais direcionado ao público que você pretende atingir. Esse artigo, ele é deletério nesse sentido. Tanto a censura de grandes empresas que querem acabar com pequenas empresas, de uma grande mídia que quer sufocar uma eventual mídia alternativa de blogueiros. Não é à toa que a Folha, o Globo, o Estadão atacam sistematicamente blogueiros que eles acham ligados ao bolsonarismo. Isso é para exatamente não deixar uma fatia de mercado ser perdida. Assim como as redes sociais que deixam toda uma amplidão de pessoas falarem livremente hoje, começa a cercear, a censurar, é para que ideologicamente algumas pessoas sejam cerceadas. É o mesmo princípio, é liberdade com a entrada da internet, é liberdade de expressão. E essas novas vozes, ficou mais barata a publicidade e os grandes veículos perderam o seu poder de venda, é isso? É financeiro e ideológico. Todo mundo passa a ser hoje um veículo de informação. Exatamente. Quer dizer, então, isso foi, a internet, ela universaliza isso. Então você não precisa mais recorrer a um grande veículo de... Agora, também tem uma outra contrapartida, que aí os grandes veículos podem se ordenar, podem se organizar para passar, de certa forma, a exigir algum tipo de contrapartida, que é o fato de que eles pagam para se produzir notícia. E as notícias que eles produzem, os links, esses sim, são muito disseminados e usados à vontade e sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma compensação a eles. Nós estamos, então, num momento de ruptura. É claro que não dá para analisar ou afirmar isso, porque para você enxergar a ruptura, você tem que estar mais à frente, concorda comigo? Com certeza. Mas então a gente está fazendo uma mudança, a nossa sociedade está sofrendo uma mudança. E aí eu queria trazer o ativismo judicial. Não está na hora também, isso também não está mudando quando o juiz assume, ele deixa de ser apenas um analista e passa a julgar aquelas provas de uma forma diferente? Perfeito. Eu acho que a ideologia, a convicção ideológica e política que um juiz tem, faz parte da sua convicção, mas ela não pode interferir de maneira muito incisiva, a ponto de o juiz extrapolar as próprias leis, a própria Constituição, a própria legislatura, exatamente para poder impor goela abaixo a sua convicção. Por que Bolsonaro quis colocar um juiz evangélico dentro do Supremo? Porque um valor cristão, em muita medida, se contrapõe a um valor progressista de por exemplo, Luiz Roberto Barroso, que quer enfiar cotas sociais de alguma forma, que quer falar de aborto, que quer falar de eutanásia, que quer falar de outras coisas que não se coadunam a valores conservadores das pessoas. E, às vezes, esse ativismo judicial entra nos próprios meandros da política. Por que Bolsonaro é tão odiado assim nos meios judiciais, quer dizer, especificamente no Supremo Tribunal Federal? Porque a maioria dos juízes nomeados ali são nomeados por quem? Pelo mensaleiro bandido Lula e por Dilma Rousseff, pelo PT. Então, essa ideologização do judiciário não permite, aliás, que vozes plurais entrem em dissonância, em desacordo, ou em acordo, ou em diálogo, para que possa ter uma visão mais plural da realidade. Aí se transforma num ativismo judicial absolutamente ditatorial, como esse perpetrado pelo Barroso, que quer impor passaporte de vacina, ou pelo Alexandre de Moraes, que prende e cala vozes bolsonaristas. Ou seja, aí você vira um você ativismo acredita ser justo isso? Como está aqui na frase aqui, ó, transformações de juízes em isso é uma abstração. Não, esse é fato. Isso é uma abstração, porque inclusive o cara está prendendo as três pessoas. Dos ministros nomeados pela presidente Dilma foram os três mais ferrenhos adversários que o ex-presidente Lula já encontrou no tribunal.
Fux, Fachin e Barroso. Agora, o fato de ele ter nomeado alguém terrivelmente evangélico não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso que o Adriles falou. Soltou o Lula para não perder a operação toda. Para Dilma Rousseff, Fachin, exatamente, para Dilma, mas não para o Lula. Agora, o fato de ele ter nomeado alguém terrivelmente evangélico é uma forma de contemplar, sim, a sua base eleitoral conservadora. Então você está dizendo que o André Mendonça... A maioria do Brasil é cristão, então você está me dizendo que o André Mendonça vai jogar no time do Bolsonaro, vai defender as ideias do Bolsonaro? Não, ele vai jogar o Bolsonaro como libertário, cristão, humanista que ele é. Ele está colocando um cristão lá para respeitar valores cristãos seculares que sedimentaram a civilização recente. Quando era pau mandado lá do Ministério, mandava até enquadrar gente na Lei de Segurança Nacional, esse entulho da ditadura. Não, Lei de Segurança Nacional foi perpetrada várias vezes por André Mendonça. E chegou a prender até a Sarah Winter, que estava jogando fogo. E a Sarah Winter agora que é anti-bolsonarista. É um entulho, que é uma excrescência que deve ser absolutamente abolida, porque a Lei de Segurança Nacional é simplesmente uma abstração. Se você faz um ataque a uma instituição, você pode ser preso. Se eu falo mal do Xandão aqui, ele resolve me prender? Não, você atacou o Supremo Tribunal Federal. Não, Xandão, tô criticando você que está atacando Você pode criticar o Xandão à vontade. Você pode criticar o Xandão à vontade, como você faz diariamente aqui. Opinião vai ficando por aqui. O que você não pode é mandar fechar o TSE. É porque a Jovem Pan me protege. Obrigado pela sua participação. Se você acha mesmo isso, né? Você não vai brigar com o Alexandre. Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.